Por favor, os irmãos, estenda as mãos aqui para o nosso profeta aqui, escolhido por Deus, para trazer a edificação, o ensino, a palavra nesses dias. Querido Pai, nós, como igreja, queremos te louvar, Senhor, por esse encontro. Obrigado, Senhor, que o Senhor determinou esse encontro, preparou para nós esses dias. Nós estamos com o coração aberto para receber da Tua parte tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Através do louvor, através da comunhão, através da edificação dos outros e principalmente através da palavra, Senhor, que o Senhor colocou no coração do Jamê para trazer para nós nesses dias. Nós queremos abençoá-lo, para que ele tenha todos os recursos teus para transmitir tudo que está no teu coração, Senhor. Abençoa o Jamê, Senhor Deus. Dá aquela unção, autoridade e graça para transmitir a tua palavra. Nós queremos, nesses dias, te honrar, te louvar, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor. E que todos nós sejamos renovados, animados, fortalecidos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Abrimos nosso coração, querido Espírito Santo, para que o Senhor ministre ao nosso coração. Em nome de Jesus, te abençoamos, Jamê. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, amados. Confesso a vocês que hoje à noite eu voltei muitos anos da minha vida. Voltei lá nos anos 80, quando um rapazinho chegou lá em Itaici, encontro de pastores, e dirigiu o louvor lá com a gente. Esse rapazinho era o Azaf. E eu voltei no tempo também, revendo esses queridos irmãos. Deus sabe da gratidão que eu tenho pelo povo de Deus aqui em Porto Alegre, que abençoou e continua abençoando a Igreja do Senhor no Brasil. Eu sei disso, eu sou testemunha disso, porque eu vi Deus fazer isso. Graças a Deus. Eu voltei também no tempo quando me convidaram para falar sobre José, e nós gastamos ali uns dias falando de José. Aquela palavra no final, ela se transformou num livro, o primeiro livro que Deus me permitiu escrever, e que tem me abençoado no decorrer de todos esses anos. Tem palavra que a gente recebe, que serve de alento para toda a vida. E aquilo que eu ministrei para a congregação aqui, para a igreja aqui, não foi uma simples mensagem, mas foi um trabalhar de Deus na minha vida. A gente comentava a história de José, e como Ismael está me lembrando agora, uma das coisas que a gente comenta no livro é que José foi caindo para trás, caindo para trás, caindo para trás, até cair sentado no trono. E aquela palavra Deus me deu num momento de muita aflição. E enquanto eu ministrava, Deus estava me sustentando, me dando a graça dEle.
E esse ano agora, meses agora passados, se não me engano, foi mês de julho, eu fui surpreendido com um convite para estar aqui com vocês. E só Deus sabe a honra que eu sinto de estar aqui. É uma honra muito grande. E eu só peço a Deus que Ele me dê graça para ser usado na mão do Senhor. Confesso a vocês que falar para homens que querem praticar a palavra é muito complicado, porque a gente tem que ser exato no que fala. E eu gostaria que a gente agora fizesse uma oração, pedindo que Deus, que inspirou a Escritura, inspire a leitura. A palavra, ela foi inspirada por Deus, no coração de homens de Deus que a escreveram. E nós precisamos do mesmo Espírito para nos inspirar na leitura. Para que ela não seja uma mera leitura, mas que seja Deus falando conosco. A outra oração que eu pediria que a gente fizesse, vocês estão acompanhando a situação do Afeganistão? Vocês estão acompanhando? As minhas filhas estão trabalhando duro nisso, levantaram um grupo de oração, estão em contato com pessoas na Europa e no próprio Afeganistão. E ontem à tarde, a gente recebeu a notícia que o governo talibã está impedindo que os afegãos cheguem até o aeroporto. A gente orou por avião, para Deus mandar avião, e Deus mandou avião. A gente orou para Deus mandar o dinheiro, e Deus mandou o dinheiro. E a nossa oração, inclusive, eu recebi no WhatsApp uma mensagem do meu neto, de 8 anos, que mora na Inglaterra, e a oração dele foi: Deus, confunde o pensamento daqueles homens, para eles não deixar ver o teu povo passar. Tem 8 anos, mas fez a oração e pedia para Deus confundir o conselho de Altofei. A mesma oração. E eu queria que a gente orasse por isso, que Deus nos inspire e que Deus abençoe a igreja lá. É verdade que vários irmãos cristãos escolheram não sair de lá, escolheram ficar lá para pregar o Evangelho. E a gente tem que honrar pessoas como essas. Podemos orar? Quem gostaria de fazer essa oração? Qualquer um dos irmãos, por favor. Quem for movido por Deus, pode levantar sua voz. Pai, nós levantamos um clamor pela tua igreja, ali no Afeganistão. Teu povo, Senhor, o povo que tu amas, tem derramado sangue, completado medidas dos santos que vão ser derramados por libação sobre o teu sacrifício, mas nós clamamos pelos nossos irmãos. E os teus anjos poderosos naquele lugar salvam aqueles a quem o Senhor quer salvar. Mas estamos ainda numa condição de conforto nesse sentido, Pai. Mas concede-nos a honra, Senhor, de sofrer e padecer pelo Teu nome. Nós temos sido privados disso por anos a fio. Mas nós te clamamos, Senhor, nossa vida, nosso coração, nosso dinheiro, nosso tempo seja empregado em aliviar a carga do nosso irmão. Ajuda-nos a ser participantes dessa glória que eles estão tendo agora.
E derrama sobre o teu povo naquele país uma alegria, Senhor, acima de todo entendimento humano. Renova eles no poder do teu Santo Espírito, para que eles resplandeçam a sua luz naquele lugar. Amarra os principados e potestades ali, Senhor. Quebra a força do maligno naquele lugar. Não deixe que nenhum filho teu se perca por conta de vontade do maligno. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Mas eu gostaria de citar, para iniciar a nossa conversa, um texto que está em Romanos, no capítulo 12. Vocês conhecem o texto, nem precisa abrir esse texto. Mas a palavra diz que a gente não deve se conformar com este século, mas que a gente deve renovar, transformar a nossa mente pela renovação da nossa mente, transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. A compreensão que eu tenho desse texto é que se nós queremos ser transformados, nós precisamos passar por um primeiro processo, que é uma renovação da nossa mente. Ou seja, quando eu mudo o meu entendimento, eu mudo o meu comportamento. Quando eu mudo o meu conceito, eu mudo a forma de atuar. Então, sem mudança de entendimento, não há mudança de comportamento. Por isso que a palavra apela a uma mudança do nosso entendimento. E baseado nisso, é que eu quero perguntar para os irmãos, e a pergunta pode ser aparentemente tola, mas eu perguntaria, qual é a compreensão que a gente tem de igreja? Qual a compreensão que nós temos de igreja? Porque isso vai determinar toda a nossa ação. Eu sei que vocês sabem, né? Como diz o pessoal da Azul, eu sei que vocês sabem, mas não custa repetir, que a igreja não é um lugar. Pois, se igreja é um lugar, a tendência nossa é termos dois tipos de comportamento. Um comportamento no lugar e outro tipo de comportamento fora daquele lugar. Então, a igreja não é um lugar. A igreja também não é uma reunião. Ainda que eu escuto algumas vezes dizer, vai ter igreja hoje, por mais ridículo que possa parecer, eu escuto ainda isso. Não é uma reunião. Porque se for uma reunião, igreja começa e acaba. Mas não é. A igreja também não é uma entidade jurídica. Como a gente ouve assim, eu vou fundar uma igreja. Vocês já ouviram isso também? Na congregação que eu nasci, havia um diácono que era assim um irmão muito trabalhoso. Não era trabalhador, ele era trabalhoso. Ele dava trabalho. Muito crítico. E um dia chegou para o nosso pastor, que era um pernambucano assim daqueles ponta firme, chegou para ele e falou assim, pastor, essa igreja aqui tem muito defeito. Todo mundo tem defeito, eu não consigo. E falou os muitos defeitos que a pessoa tinha. E o pastor foi dando corda para ele, deixou ele falar bastante. Então, meu irmão, você quer sair daqui para ir para uma igreja sem defeito? Ele falou, é isso que eu quero. Ele falou, meu irmão, se essa igreja existir, não é bom que nem você e nem eu vá para lá. Porque se a gente for para lá, ela passa a ter defeito. Então, vamos ficar aqui mesmo. Passou um tempo, ele voltou à carga. Ele falou, sabe de uma coisa, pastor? Eu vou fundar uma igreja. Tá bom. Você só precisa cumprir 3 requisitos básicos. Primeiro, você precisa nascer de uma virgem. Segundo, você precisa morrer. E terceiro, ressuscitar. Nem o primeiro ele cumpriu.
Igreja não se funda. A gente pode afundar. Fundar, não. Então, a igreja não é uma entidade jurídica. A igreja é uma família. E a família de Deus. E é por isso que nós nos tratamos como irmão. Não como se fosse um título. Mas o nosso comportamento um para com o outro é comportamento de irmão. Onde a gente ajuda, onde a gente coopera, onde a gente suporta um ao outro, onde a gente abriga e guarda um ao outro. A resposta disso, então, determina não somente o nosso comportamento, mas toda a estrutura do grupo onde a gente está. Se a gente compreender que a igreja é família de Deus, isso muda radicalmente a nossa vida. Eu queria agora que a gente lesse um texto que está em Mateus capítulo 9, versículo 35, e que vocês conhecem bem. Versículo 35 diz a palavra que Jesus ia por todas as cidades e aldeias, pregando o Evangelho, anunciando a sua palavra, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mas ele olha para as multidões e as vê aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí ele chama os seus discípulos e diz assim: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Então, pensando um pouco nisso, tem algo aí que Jesus fala no que a gente precisa pensar. Pois Jesus estava pregando, estava curando aquelas multidões, ele estava dando palavra para elas, mas ele disse que a multidão estava aflita e exausta sem pastor. Aí eu pergunto, amados, tem algum pastor melhor que Cristo? Ele não estava pregando, ele não estava ensinando, ele não estava curando. Como é que ele diz que aquele povo que estava recebendo isso não tinha pastor? Como é que a gente explica essa atitude ou essa fala de Jesus? Se a gente entender que tipo de obreiro ele mandou que nós orássemos para que Deus levantasse, a gente vai entender esse aparente enigma. Ele pede ou manda que nós rogássemos ao Pai para que Ele levantasse ceifeiros. Quando Jesus fala de si mesmo, Ele diz, saiu o semeador a semear. Quer dizer, o que faltava naquele tempo não era alguém que semeasse, era alguém que colhesse. O ministério do semeador é ligado ao evangelismo, mas o ministério pastoral é ligado ao ceifeiro. E eu me atrevo a dizer a vocês que hoje nós não precisamos tanto de semeadores, mas nós estamos precisando muito de ceifeiros. Pessoas que colhem, pessoas que cuidam, pessoas que colocam no lugar certo. Então ele falou para a gente orar a respeito disso. O interessante é que ele não falou para a gente orar para Deus levantar apóstolos. Você reparou, não? Levantar profetas, levantar mestres ou evangelistas, mas ceifeiros. Será que olhando para Porto Alegre, para Agudos, para Cascavel, para onde você está, será que a gente poderia dizer que as multidões estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor, ainda que hoje escutem a palavra? Quantas vezes você já ouviu falar assim que a porta de entrada, a porta do fundo é mais larga que a porta de entrada, pela quantidade de gente que sai e se perde?
Anos atrás, eu conversava com uma pessoa, e eu perguntava, em termos de religião, o que é que você é? Ela falou assim, eu sou evangélico não praticante. Se você for no site do IBGE hoje, já tem essa classificação. A igreja evangélica no Brasil não tem 200 anos. Não tem 200 anos. Mas já tem tempo suficiente para gerar gente que é evangélico por tradição. O avô é, o pai foi, e ele é evangélico também. Assim como a gente ouvia pessoas falarem que era católica não praticante, hoje tem evangélico não praticante. Fora esse tipo de pessoas, tipo aqui, por favor, não é desprezo, mas tipo, só usa a palavra mesmo. Fora esse tipo de pessoas, nós temos aqueles que nem se consideram mais evangélicos, no sentido de tradição, no sentido certo da palavra, não se consideram mais, se perderam. Nos Estados Unidos, tem mais de 72 milhões de jovens que pode ser chamado de desigrejados. Não participa de nada. Então, um grande problema nosso, me parece, que não é a pregação. E hoje também, nesse tempo de pandemia, eu não sei se você já viu lá na sua cidade, bem no interior, tem uma determinada época do ano que sai assim dos buracos, assim, a Içá, ou Tanajura, você viu não? Já viu? Sai assim, formiga voadora assim do chão. Já viu não? Então, nesse tempo de pandemia, quanto pregador surgiu na internet? Parece formiga que saiu do buraco. Falei, meu Deus, onde é que esse povo estava? E pregando cada barbaridade, que eu chamo de internet teologia. É teologia da internet. Nada a ver com a verdade. Lê um texto, aquilo lhe chamou a atenção, aí ele está ensinando, sem nenhum compromisso com aqueles que estão ouvindo. Nenhum compromisso. Ele só precisa de ouvinte. Como o irmão que me falou um dia, não, na minha congregação tinha 100 pessoas que frequentavam. Na pandemia, agora eu tenho mais de 1000 que estão me ouvindo pela internet. E daí? 1000 ouvintes não significa 1000 discípulos. Nada a ver. Então, nós estamos vivendo num tempo onde tem muito semeador, bom e ruim, que semeia joio, semeia trigo, mas muito semeador. Eu entendo que Deus quer que a gente ore para que Ele levante pastores no nosso tempo. Nós estamos precisando de pastores, homens que cuidem, homens que façam a ovelha crescer, homens que ensinam a ovelha a conhecer ao Senhor. Nós estamos precisando desse tipo de gente hoje. Não sei se vocês concordam comigo. E eu gostaria de, nesses dias que nós vamos estar juntos, trazer algumas reflexões sobre o ministério pastoral. Mas antes, amado, eu quero dizer para vocês que eu creio no ministério apostólico. Eu creio. É verdade que a gente ainda não tem assim aqueles apóstolos puro sangue ainda. Não tem ainda. Vamos ter. Vamos ter. Aqueles profetas assim levantados por Deus, nós vamos ter. A palavra diz que os olhos da noiva brilham através do véu. Nós estamos vendo alguns profetas que estão começando a aparecer. Nós vamos ver verdadeiros evangelistas. Não pessoas descomprometidas com a igreja, mas pessoas que ensinam a igreja a ganhar e a cuidar. Eu creio que Deus vai levantar verdadeiros mestres. Eu creio nesses ministérios. Mas eu creio, amados, que nós precisamos de pastores. Porque uma igreja sadia, ela vai poder ser bem fundamentada pelos apóstolos. Uma igreja sadia pode caminhar na visão que os profetas lhe trazem. Uma igreja sadia pode ser conduzida pelos evangelistas a ir para a rua e ganhar gente. Uma igreja sadia,
ela tem condição de ouvir a palavra de Deus e reter. Então eu tenho impressão, eu quero colocar diante de vocês como impressão, que o que nós mais precisamos hoje é o ministério pastoral efetivo e eficiente. Estou colocando isso aqui como argumento de discussão. Não estou assim tentando provar para vocês por A mais B, mas é a minha convicção. É muito importante que a gente se lembre de que esses ministérios são levantados por Deus e que governam a igreja. Ainda que todos podemos pastorear. Todos. Qualquer pessoa que cuide de um discípulo, na sua medida, está pastoreando. 2 discípulos, na sua medida, está pastoreando. Então, na realidade, é um ministério que é de toda a igreja. É de todo o povo de Deus. Amém, amados? Nós precisamos pedir que Deus nos dê esse coração. Ai de nós, quando apóstolos se levantam sem coração de pastor. Misericórdia. Ai de nós, quando profetas se levantam com espada desembainhada, cortando cabeça de ovelhas. Ai de nós, quando evangelista não se compromete com o povo. E ai de nós, dos mestres de gabinete, que estão aí, sem nenhum compromisso com o rebanho de Deus. Então, amados, eu quero, como eu disse, trazer esses desafios para que a gente possa orar, para que Deus levante. O ministério pastoral, ele é exercido em pelo menos 2 âmbitos. No âmbito pessoal, quando eu ganho uma pessoa, eu cuido dela, eu a faço crescer. Mas existe um ministério pastoral que é no sentido, aquele que ajuda a governar, aquele que ajuda a cuidar. Mas eu repito, todos devemos pastorear. Todo ministério tem que ter coração de pastor. Todo ministério, seja apóstolo, seja profeta, seja evangelista, seja mestre, ele tem que ter coração de pastor. Porque é a partir do coração de pastor que ele se importa com a ovelha e com aquilo que ele ensina a ovelha. Se ele não tem coração de pastor, ele não se compromete com a pessoa que já está ouvindo. Não vou perguntar se vocês concordam, que pode ser que não, então vamos deixar aí. Eu creio, amados, que nós precisamos orar sobre isso, para Deus levantar pastores. Não entendo que todo que pastoreia, e aqui é a minha compreensão pessoal, precisa estar no governo. Eu não sei quantos homens eu já ordenei, e já fiz muita coisa errada. Eu achava que todo pastor tinha que ser pregador e tinha que estar no governo. Não penso mais assim. Não penso mais assim. Pelo menos contaria para você uma experiência de um homem que era um excelente pastor. E a gente colocava ele na escala de pregação. Meu Deus, que aperto ele passava. Ele começava a mensagem pedindo perdão do que ele ia falar. Até que um dia a gente, cheio de misericórdia, dispensou ele da escala. A gente aprendeu que nem todo pastor precisa estar no governo. Todo presbítero tem que ser apto para ensinar. Está escrito. Não necessariamente pregar. Ensinar e pregar são 2 coisas distintas. O presbítero ensina com a sua vida. Ensina com conselhos. Ensina cara a cara. Pregar é outra coisa. E nem todo mundo tem vocação para isso. Nem todos podem fazer isso. Nós vamos tomar alguns textos para conversar nesses dias. Existem alguns textos na palavra que para mim são verdadeiras graduações e pós-graduações no ensino do que é o trabalho pastoral. Salmo 23 é um curso fantástico do que é um pastor. Salmo 23. Agora esse salmo, ele é um salmo falado por uma ovelha a respeito do pastorado que ela recebe. É o lado de uma moeda. O outro lado da moeda é João 10, que é o pastorado falado pelo pastor. Então você junta João 10 e Salmo 23, você tem os 2 lados de uma moeda. O ponto de vista da ovelha
e o ponto de vista do pastor. No Salmo 23, tem algumas coisas extremamente sérias. A primeira delas é que aquele homem, ele escreve todas aquelas verdades olhando para o seu trabalho. Porque ele pensava no que ele fazia com as ovelhas e a conclusão dele, é isso que o Senhor faz comigo. Ele não escreveu o Salmo 23 no escritório com ar-condicionado, com um MacBook na sua frente. Não, não foi. Ele estava sentado assim, olhando para as ovelhas e falou, puxa vida, Deus faz a mesma coisa comigo. E uma das tremendas verdades que ele descobre é que o Senhor é o seu pastor. A conclusão que ele chega é que aquele que governa todas as coisas era o pastor. Ele descobre o senhorio de Deus. Mas ele descobre outra verdade também, que ele era ovelha. É a revelação que está embutida no texto. Se o Senhor é meu pastor, eu sou ovelha. E nós precisamos ser ovelhas para poder declarar que o Senhor é meu pastor. A consequência disso é que eu não sinto falta de nada. Que pena que uma boa parte das versões brasileiras diz que nada me falta. Mas não é exatamente isso. Olhando para a nossa própria vida, quanta coisa nos falta? Sim ou não? Quanta coisa nos falta? Mas o que ele quer dizer, que tendo o Senhor, ele não sente falta de mais nada. É isso que ele quer dizer. Não sente falta. E no inglês é isso. Correto? E ele vai descrevendo o que Deus faz com a sua vida. Como Deus cuida da sua vida. Deus tira o seu medo. Deus permite que ele ande em vale da sombra e da morte. A gente pensa assim, Deus, por que o Senhor está permitindo eu andar nesse vale tão terrível? Amados, a questão não é o vale. A questão é a presença de Deus conosco. Deus está com a gente. Em todo o vale. Ainda no vale da sombra e da morte. Deus está conosco. Fala da vara, do cajado, que nos guia, que nos consola. Ele vai falando. E em João 10, aí o Senhor fala o que ele faz com a ovelha. Como ele trata a ovelha. Então, esses dois textos, eles têm que ser estudados juntos. Tem um outro texto, que é Ezequiel 34. Quem de nós, como pastor, ao ler Ezequiel 34, a gente não treme na base? Porque aquilo lá é um libelo, aquilo lá é matéria de juízo sobre nós. Se você ler Ezequiel 34 sem sentir um frio na espinha, você está no lugar errado. Porque ali começa dizendo, ai dos pastores. Se é pastor, então é para você e para mim. Ai dos pastores. Nós vamos tomar um tempo para falar um pouco sobre Ezequiel 34. Estou só dando para vocês alguns textos para vocês meditarem aí durante esses dias aí. Zacarias 11 tem uma expressão muito interessante, que para mim é uma expressão assim, totalmente incoerente. Ele diz assim, ai dos pastores inúteis. Para mim é como se falasse em gelo quente. Como é que o cara, desculpa o cara, tá? Como é que a pessoa é pastor e é inútil? Como é que consegue juntar essas duas coisas? Mas são pastores que não cumprem a sua função, são inúteis. Não inúteis porque não fazem, inúteis porque não cumprem o seu papel e faz a coisa como Deus quer. Um próximo texto, que a gente vai tocar também depois, é João 17. João 17, ainda que em algumas versões esteja escrito assim em cima, oração sacerdotal de Jesus. Eu tiraria esse título, e a gente pode tirar, porque não é do contexto da Bíblia, isso é alguém que escreveu lá, então eu também tenho liberdade de escrever o que eu acho. Ao invés de oração sacerdotal, eu diria relatório de Jesus Cristo. Aquilo ali é o relatório que ele prestou. Se você tomar João 14, João 16, a maior parte dos verbos importantes de João 14 e João 16 está no futuro, que se refere à vinda do Espírito Santo.
Ele diz, quando ele vier, ele fará isso, ele fará. Os verbos importantes, todos eles estão no futuro. Só que João 17, todos os verbos importantes estão no passado. Você já percebeu, não? Todos os verbos importantes. Eu guardei, eu demonstrei, eu manifestei. Tudo no passado. Então, esse capítulo, João 17, é um relatório de Jesus ao Pai, falando o que ele fez. Correto? Se eu fosse organizar a Bíblia, atrevido, não? Se eu fosse organizar a Bíblia, eu colocaria João 17 antes de João 14. Porque um está no passado e os outros estão no futuro. Não sei por que ele fez isso, não me pediu opinião, então vamos deixar como está. João 17 no lugar de João 17 mesmo. Mas ali está falando de um relatório. Como eu disse, nós vamos tomar algumas expressões desse texto. Ele vai falando qual a razão da sua autoridade, por que Deus lhe deu autoridade e todas as coisas que ele fez. Se nós quisermos aprender a fazer discípulos no padrão do Senhor, nós precisamos estudar João 17. Porque aquele é o discipulador, ou não? Não é que ele é o melhor discipulador, ele é o discipulador. E se eu preciso aprender com alguém, é com ele. Então, Senhor, o que é que o Senhor fez? Ele fala assim, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Então a gente aprende ali. João 21 é outro texto. Que ali tem a base para o nosso pastoreio. Qual é o fundamento do nosso pastoreio? Quando Jesus encontra com Pedro e faz aquelas 3 perguntas. Você lembra? Pedro, você me ama? E você se lembra que contexto ele fez? Você lembra que contexto ele fez as perguntas? Numa praia? Diante de uma fogueira. Você se lembra onde foi que Pedro negou a Jesus? Diante de uma fogueira. 3 vezes ele negou diante da fogueira. Na minha interpretação, Jesus estava curando Pedro daquele momento de negação. Eu acho que Jesus estava curando Pedro de uma doença chamada fogueirofobia. Porque toda vez que Pedro encontrasse uma fogueira, ele ia lembrar que ele havia negado ao Senhor. E Jesus vem e cura a lembrança dele. Mas o Senhor pergunta a ele, Pedro, você me ama? É verdade que Jesus pergunta usando a palavra ágape, e Pedro responde usando a palavra filéus. Tu sabes que eu tenho um apreço muito grande por ti. Pedro, você me amas com amor ágape? Senhor, tu sabes que eu tenho um muito grande apego, eu tenho um afeto ao Senhor. E Jesus de novo pergunta, Pedro, você me ama? Aí ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala com ele, apacenta os meus cordeirinhos. 3 vezes Jesus fala isso. E a base que Pedro nos fala ali é o nosso amor a Deus. Interessante que não é amor às ovelhas, é amor a Deus. O nosso amor às ovelhas, ele é, como é que eu diria? É flutuante. Segunda-feira de manhã, 6 da manhã, a ovelha telefona para você. Fala, ai meu Deus, logo hoje. Então esse amor nosso pelas ovelhas não presta. O que determina nossas ações diante do rebanho é o que nós temos em relação a Deus. Porque se a gente ama a Deus, a gente ama o que Deus ama. E a gente odeia o que Deus odeia. Então a base do nosso ministério tem que ser o nosso profundo amor ao Senhor. João 21 nos ensina isso. E o último texto é o texto que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5. E isso aí Ion pode ensinar muito bem para vocês. E o texto ali, ele fala muito do que nós não devemos fazer, como não pastorear. E se Deus quiser, nesses dias, nós vamos tocar um pouco nesse tema.
Resumindo até aqui, eu diria para vocês que o ministério pastoral é um ministério fundamental para a vida e a saúde da igreja. Amém? Ministério fundamental. O pastoreio, ele compreende 4 trabalhos da nossa parte. Se você quiser anotar, eu vou lhe dar. Pelo menos 4 coisas nós precisamos fazer e eu entendo que elas são as fundamentais. Se nós fizermos isso aqui, ao meu ver, nós estamos cumprindo um pastorado que creio que é o que Deus quer. A primeira coisa, levar a pessoa a ter vida eterna. De acordo com João, capítulo 17, verso 1 a 3. O que é que diz lá, amados? Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de lhes dar a vida eterna. A palavra de Deus tem alguns conceitos a respeito de eternidade. Tem um conceito que se refere à ausência de tempo. Correto? Está ligado à ausência de tempo. Então se refere a alguma coisa que não é tempo, que está acima do tempo, que não termina e também não começa. Então fala disso. Um outro conceito de eternidade fala de qualidade de vida. Quando a gente traz as coisas de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus e traz para o nosso dia a dia. Está falando de eternidade. Fala também de poder, da semente poderosa que o Senhor plantou em nós e que vai nos levar a ressuscitar dentre os mortos. Pois Jesus diz assim, que aquele que comer de mim tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Esse versículo é outro versículo que eu mudaria. Você percebe meu atrevimento, né? Por que eu mudaria? Eu pergunto a vocês, o que é que vem primeiro? A vida eterna ou a ressurreição? Na nossa lógica, ressurreição, depois vida eterna. Mas nesse texto, Jesus diz que aquele que come dele tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. O que nos levanta de dentre os mortos é a vida eterna que já está dentro de nós. Você pode ficar tranquilo quando você morrer. Não fique com medo de morrer. Você não vai ficar morto. Amém? Deixa as pessoas lhe enterrar assim com tranquilidade. Não lute contra. Você vai levantar, meu querido, porque em nós está a semente da vida eterna. Amém? É isso que vai nos levantar dos mortos, a vida eterna. Mas aqui em João 17, é um contexto totalmente diferente. Ele explica o que é vida eterna. E o que é que diz aí? E a vida eterna é que te conheçam a ti, como Deus único e verdadeiro, e conheça aquele que o Senhor enviou. Então, nesse texto, vida eterna não diz respeito a tempo, não diz respeito a esse poder que nos levanta dos mortos, não diz respeito a uma qualidade de vida, mas diz respeito a uma relação com o Senhor. Então, nosso primeiro trabalho, a razão pela qual Deus nos deu autoridade no ministério é essa, é que as pessoas tenham a vida eterna. O meu primeiro trabalho como pastor é ensinar a pessoa a se relacionar com o Pai. Esse é o nosso trabalho como pastor. Se nós não fizermos isso, nós naufragamos radicalmente. Eu tenho que levar a pessoa a conhecer a Deus. Claro que você sabe que esse conhecer aqui não tem nada a ver com acumular informação. Um dos problemas que eu vejo é que nós, do Ocidente, nós raciocinamos assim de uma maneira grega. Então, para nós, conhecer é acumular informação a respeito de alguma coisa. Mas você tem que lembrar que isso aqui foi escrito por judeu.
E para o judeu conhecer não é acumular informação, é relacionar-se. Amém, amados? Então, quando você vê a palavra conhecer na Escritura, você tem que pensar nisso. Que não é uma questão de você saber das coisas. Eu li, eu me informei e agora eu sei. Não, não é. O texto aqui está falando daquele mesmo conhecer, quando a palavra diz que José não conheceu a Maria enquanto ela não deu à luz ao seu filho. Esse mesmo conceito está em Coríntios, quando fala daquele que se relaciona com a meretriz, forma um só corpo com ela, a palavra ali é unir, mas aquele que se une ao Espírito forma um só Espírito com ele. É esse o contexto de uma relação íntima nossa com o Pai. Então, amados, eu estou totalmente convencido que o nosso primeiro trabalho como pastor é levar a pessoa a se relacionar com o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lhe contar uma pequena história, para ilustrar o que eu quero comentar depois. Uma senhora em Jundiaí, alguém deu para ela o nosso telefone, ela ligou para nós, era diretora de uma escola, e ela era dona de centro de macumba. E ela tinha uma vida totalmente desordenada, então alguém falou para ela procurar a Irani e a mim. Irani é minha esposa. E quando ela chegou lá em casa, ela falou assim, que quando ela foi sair de casa, o demônio falou para ela, não vai porque eu vou matar você e eles. Estou aqui. Então, nada feito. E ele veio falando com ela durante todo o tempo, uns 30 minutos de carro até chegando na nossa casa, falando isso, vou matar você e tal. Quando ela chegou, nós começamos a falar de Jesus Cristo para ela. E ela abriu o coração e contou a vida dela, uma vida terrível, terrível, terrível. E nós apresentamos a Cristo, e ela falou, eu quero. E aí eu falei para ela, então você vai orar. Ela falou, mas eu não sei orar. Eu falei, o que você falou para a gente, fala para ele. Ah, e um detalhe, ela disse para nós que enquanto a gente estava falando para ela de Jesus Cristo, que nome vocês dão aqui? O coisa ruim estava ali do lado dizendo para ela, é tudo mentira, não creia nisso. Não. Então a mulher estava ouvindo 2 canais ali. E eu falei para ela, agora você vai orar. Mas eu não sei orar. Fala para Jesus tudo que você falou para a gente. Isso é orar, porque Jesus está aqui. Não está? Ela falou, está sim. Amados, ela timidamente começou a falar. E destampou. E falou com Deus, e abriu o coração, e se derramou, e foi salva pelo Senhor Jesus. Na semana seguinte, ela estava com uma reunião de oração lá na escola dela. Ela chamava as professoras e começou a orar com as professoras. O que eu quero dizer para vocês contando essa história? Evite orar pela decisão da pessoa, ensinando ela a decidir. Deixa ela orar. Não existe um lugar mais alto que eu possa conduzir a pessoa do que ensiná-la a orar. Estão me compreendendo? Não. Se você ensinar a pessoa a orar, você levou a pessoa onde ela devia ir. Não tem um lugar mais alto que esse. O nosso trabalho é levar a pessoa a relacionar-se com o Pai. E a partir daí o Pai é suficiente para ensinar para ela. E o nosso trabalho, queridos, vai ser estar atrás dessa pessoa. Se você analisar o trabalho que Jesus fez com os discípulos, ele ocupa 3 posições durante o seu ministério. No primeiro momento ele diz assim, vinde após mim. Quem é que estava na frente? Jesus Cristo. Quem é que vinha atrás? Os discípulos. No segundo momento, Jesus ordena que eles vão e ele fica parado. Eles vão, pregam e voltam. Num terceiro momento,
Os discípulos vão e Jesus vai atrás, confirmando a palavra com sinais. A palavra diz, amados, que embora a gente tenha comido pão de amargura, bebido águas amargas, não se apartariam de nós a voz dos nossos mestres, que estariam por trás de nós, dizendo, este é o caminho, andai nele. Nós precisamos, o quanto antes, aprender a deixar a pessoa com Deus. E o nosso trabalho passa a ser estar atrás da pessoa, para não deixá-la sair da presença de Deus. Esse tem que ser o nosso trabalho. Infelizmente, amados, a gente muitas vezes tem aquela tendência de querer ser mediador entre Deus e os homens. Eu digo com os irmãos que não existe nenhum intermediador, nem Virgem Maria, nem São Discipulador. Não queira ser a Virgem Maria dos crentes. Você não é intermediário. Eu não sou intermediário. Eu tenho que ensinar a pessoa o caminho das águas. Eu tenho que ensinar onde é que está o pasto. Eu tenho que ensinar o caminho do Senhor Jesus. Pode confiar que o pastor dela, que é o Senhor Jesus, vai cuidar dela. Pode ter certeza. Amém? Então, nosso primeiro trabalho é levar a pessoa ao Senhor Jesus Cristo. É o primeiro trabalho que nós devemos e precisamos fazer. Segundo trabalho, alimentar cada ovelha com alimentação balanceada. Onde é que eu encontro isso? Lá em João, capítulo 21, quando Jesus diz, apacenta os meus cordeiros e pastorei os meus cordeiros. Jesus usa ali dois verbos, apacentar e pastorear. A palavra pastorear, ele está relacionado com toque. É a palavra poimen ou poimaino, que significa tocar, aconselhar, chegar perto. Então ele diz, toca nas minhas ovelhas, chega perto das minhas ovelhas, cuida delas. Esse é o primeiro verbo. O segundo verbo é um outro verbo que fala de nutrição. Se um fala de tocar, outro fala de nutrir. Jesus usa esses dois verbos, apacentar e pastorear. Mas o verbo ali não é alimentar de qualquer jeito. Ali fala de nutrição balanceada. Isso significa dar a cada ovelha o que ela precisa para aquele momento e para o ministério que ela desenvolve. Eu não posso dar para toda ovelha a mesma alimentação. Ou eu vou matar uma de fome, ou vou intoxicar a outra com comida forte. Cada ovelha tem a sua velocidade. Cada ovelha tem a sua resistência. Eu, como bom pastor, eu tenho que saber o que cada ovelha precisa. Claro que diante disso aí, a gente sabe, a gente deduz que não dá para fazer isso com muita gente. Sim ou não? Não dá para fazer. Não dá. Há um princípio na Escritura, que eu chamo o princípio das capacidades, que a gente não presta muita atenção nele. Quando o Senhor diz assim, que Ele distribuiu talentos segundo a capacidade. Ele também fala que a cada semente, uma gera 30, outra 60 e outra 100. Ou seja, fala de capacidades, nem todos temos a mesma capacidade. E eu não estou me referindo aqui a defeitos, estou falando de capacidade. Uma vasilha que tem capacidade para 1 litro, isso é defeito? Não, é uma característica dela. Outra vasilha tem capacidade para 10 litros, é defeito? Não, é a capacidade dela. Cada um de nós tem a sua capacidade, e nós precisamos descobrir qual é a nossa capacidade, para andar nisso. Uma vez foi um pastor jovem lá em casa, e sentou comigo e falou assim, Jamil, eu vim te avisar que estou saindo do ministério. Falei, bom, se você veio me avisar, está avisado. Correto? Veio me avisar. Então, ponto, acabou a nossa conversa.
Aí ele parou assim, não, eu queria conversar sobre isso. Aí eu perguntei para ele, escuta, por que você quer deixar o ministério? E eu aprendi com o Rubinho, lá de Piracicaba, que sempre existe uma boa razão e a verdadeira. Então ele me deu uma boa razão. Ele trabalhava numa empresa, a empresa puxava muito dele, exigia muito dele, então realmente ele não tinha tempo para cuidar de pessoas. Essa foi a boa razão que ele deu. Mas assim, a gente sabe que tem outra coisa por trás. E eu fui conversando com ele, conversando. Aí no fim ele abriu o coração. Ele falou, Jamil, é o seguinte, tem 2 anos que eu estou com 40 pessoas e não cresce. Aí eu fiz uma pergunta que eu piorei a coisa. Eu falei, você já perguntou se você tem capacidade para mais de 40? Ele falou, quer dizer que eu estou condenado a ficar com 40 o resto da minha vida? Condenado. Eu falei, não. Você precisa descobrir qual a sua capacidade e qual a capacidade das ovelhas que você cuida. Porque vai ter gente que você cuida que vai poder cuidar de mais gente do que você cuida. Resumindo a história, a congregação dele cresceu. Porque ele descobriu a sua capacidade. E eu creio, amados, que nós precisamos descobrir a capacidade. Para mim, essa é uma das coisas mais fundamentais do nosso ministério. Descobrir capacidade, descobrir o seu ministério efetivo. Como a gente encontra pastor fazendo cada coisa boa. Cada coisa boa. No meu primeiro pastorado, eu descrevia meu primeiro pastorado, assim, de parteiro a porteiro eu fazia tudo. Nesse espectro aí eu andava em todas essas áreas aí. Até que Deus falou comigo, baseado em Lucas 10, poucas coisas importam e uma só basta. Falei, Deus, quais são essas poucas coisas que importam e qual é essa única que basta? E eu passei a buscar assim de todo o meu coração, Deus, qual é o meu trabalho? E se esse é o meu trabalho, eu não vou fazer outra coisa. Porque Deus me chamou para isso. Eu entendo que no nosso meio, essa chamada igreja de restauração, a gente não tem muito esse problema, que a gente é mais dedicado no discipulado e tal. Mas, gente, quando pastor fora de lugar, fazendo coisas que não é para ele fazer. Não é para ele fazer. Então, voltando. Se você entende que você tem capacidade para 20, meu amado, cuida de 20. Não cuida de 21, não, que é soberba. E não cuida de 19, não, que é preguiça. Você conhece aquele versículo, fica na sua? Anda no que Deus lhe chamou. Deus não vai pedir contas a você daquilo que Ele não mandou você fazer. Mas Deus vai pedir contas do que Ele nos mandou fazer. Ele vai pedir de nós o que você fez com o dom, com o talento que eu lhe dei. Mas Deus me deu só um talento, então um talento só também eu não quero. Eu vou enterrar. Meu amado, não é assim. Nós estamos falando de nutrição. Isso fala de você buscar Deus por cada ovelha. Isso fala de você olhar para uma ovelha e fazer a oração de Manoá. Lembra do Manoá? Pai de Sansão? Para mim, uma das orações mais eficientes da Escritura. Quando a mulher de Sansão, a mulher de Manoá, ouve do enviado de Deus que ela iria ter um filho, ela fala para o marido, e ele fala assim, diga ao homem quando ele aparecer, eu quero conversar com ele para perguntar qual o serviço e o estilo de vida desse menino. Não é ter um filho por ter um filho e deixar crescer. Não, mas eu quero prepará-lo, segundo o seu ministério, segundo o seu estilo de vida, é isso que eu quero fazer na vida dele. Amados, cada pessoa que a gente cuida tem um ministério.
Eu preciso descobrir diante de Deus. E uma coisa que você vai encontrar na Escritura é que Deus sempre fala para quem cuida, o chamado daquele que é cuidado, depois fala com aquele que é cuidado, depois fala para o povo para onde ele é enviado. Deu para entender, não? Deus falou para Moisés a respeito de Josué, antes de Josué saber. Levantarei depois de você um profeta semelhante a você. Josué não sabia. Mas Deus quis falar a Moisés para que Moisés conduzisse a Josué dentro do ministério que ele devia ser. Fala para Moisés, depois fala para Josué e depois fala para o povo. Fala para Eli, depois fala para Samuel, depois fala para o povo. Fala para Samuel, depois fala para Davi, depois fala para o povo. Fala para Davi, depois fala para Salomão, depois fala para o povo. Fala para Elias, depois fala para Eliseu, depois fala para o povo. Chega, não? Essa é uma constante. O pastoreio não inclui só o bem-estar da ovelha e ir para o céu. Inclui trabalho. Inclui trabalho. A ovelha ela existe para trabalhar, para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que ela andasse. Mas eu, como pastor, discipulador dela, eu preciso buscar de Deus, Senhor, qual o chamado dessa pessoa? Porque eu quero conduzi-la ao que o Senhor quer. Estão me compreendendo, amados? Quando eu perguntar se vocês estão compreendendo, não estou julgando a capacidade de vocês de entender. Eu estou julgando a minha capacidade de ensinar, tá bom? Então não se sintam diminuídos quando eu perguntar se vocês me entendem, por favor. Alimentar a pessoa com alimentação balanceada. Isso significa alimentar a pessoa segundo o seu momento, segundo o seu ministério, segundo o seu chamado. Claro, você tem uma ovelha que Deus está chamando para o ensino. Você tem que guiar essa pessoa para isso. Ensiná-la a comprar bons livros, ensiná-la a comprar bons comentários, aproximar essa pessoa de bons mestres. Ah, mas Deus está chamando para ser evangelista. Acha um bom evangelista e leva essa ovelha a grudar nesse evangelista para aprender a evangelizar. Ah, não está chamando para o pastorado. Se você não é o melhor pastor para ela, acha um outro e gruda nela. Isso não quebra a sua paternidade. A gente manda os filhos para a universidade. A gente não ensina tudo para eles. E não ensina tudo porque a gente sabe que não sabe. E no ministério é assim também, mas nós não sabemos tudo. Cadê o Márcio Torres? Está lá atrás. O Márcio me pediu para eu fazer uma lista de alguns conselhos para pastores jovens. Eu fiz, viu, Márcio? Depois eu te mando. De nada. Depois a gente conversa. Uma das coisas que nós precisamos aprender, assim, logo que a gente entra no ministério, primeiro, a gente não faz tudo. A gente não sabe tudo. Aprenda a dizer não sei. Não tem nada mais libertador do que falar não sei. Concorda, não? Porque alguns de nós têm assim um coração de guru, que ensina tudo e responder tudo. Você não é guru. Tenha a liberdade de dizer assim, eu não sei. Mas você vai buscar para mim e fazer assim, não. Onde eu vou buscar, você também pode. É na Bíblia. Vai lá. Mas eu vou te dar, viu, Márcio? Fique tranquilo. A terceira coisa que nós precisamos como pastores é levar a ovelha à maturidade em Cristo. Perenizar a infância é muito bom para o nosso ego. Porque quem de nós, no auge do nosso ego, se é que tem isso,
Não gosto que as pessoas falem assim, não, ele sabe tudo. Tudo que eu pergunto, ele me ensina. Quem de nós não gosta disso, né? Talvez esteja falando de mim só. Mas a ovelha precisa ouvir do Senhor. A palavra diz que não tendes necessidade que ninguém vos ensine, porque tendes a unção. Está escrito. O que eu tenho que fazer é ensinar a pessoa a descobrir. Uma das coisas que mais eu me alegro em Deus é que o meu pai na fé me ensinou a amar as Escrituras. Foi o legado que ele deixou na minha vida. Ele me ensinou a amar as Escrituras. E eu amo as Escrituras. Amo. De todo o meu coração. Levar a maturidade fala de ensinar autonomia à ovelha. Claro que você sabe que autonomia é diferente de independência. Independência é morte. Independência não serve em lugar nenhum. O nosso grande problema com a humanidade não foi a independência, mas nós precisamos ensinar autonomia. Autonomia é diferente. Autonomia é a capacidade de pensar e decidir. Eu uso uma figura para expressar isso. Você quer ensinar seu filho a atravessar a rua. No primeiro dia, você pega na mão dele, vai até a calçada e diz assim, filho, olha para a esquerda, olha para a direita, e quando não vier nenhum carro, aí você atravessa, e vamos atravessar. Segundo momento, você leva até a calçada e diz, filho, como é que atravessa? Olha para a esquerda, olha para a direita. Vem carro, filho? Não, não vem, então pode ir. Terceiro momento, você não vai com ele até a calçada. Porque você deu para ele princípios para ele pensar. Você deu subsídio para ele somar e chegar à conclusão. Quando Jesus é perguntado pelos discípulos de João sobre se ele era aquele que ele estava esperando ou devia esperar outro amado, isso é uma pergunta existencial. João era o único homem na face da terra que não devia fazer essa pergunta. Não foi ele que falou que ele era? Quem foi que falou que Jesus era o Cordeiro? Não foi o tal do João? Mas, amados, prisão, sofrimento, luta continuada, enche a gente de dúvidas e angústias. Sim ou não? Aí o João manda alguém perguntar para o primo dele, que nem foi na cadeia visitá-lo. Pergunta para ele se ele é o que haveria de vir ou devemos esperar outro. Você já parou para pensar se Jesus dissesse, não, João, sou eu não, você se enganou. Você já pensou na calamidade daquele homem? E o que é que Jesus responde para ele? Cegos veem, os mudos falam, os coxos andam, aos pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, João, chegue à tua conclusão. Junta tudo que você tem no seu coração durante todos esses anos e conclua. Quantas vezes Jesus já respondeu você pergunta direta? Claro que no começo, quando você chega, ele responde assim, cada coisa. Mas quando você vai crescendo, ele deixa de responder diretamente, sim ou não? Ele fala, Jesus, o que é que eu faço? Ele pergunta, o que é que você acha? Se você quiser ir para o Egito, eu estou com você. Se você quiser ir para a Babilônia, eu estou com você. Lembra para quem ele falou isso? Para Jeremias. Jeremias, decida o que você quer fazer. Jeremias parou, eu vou para o Egito, porque o povo na Babilônia está segura. É o do Egito que não está. Mas ele tinha escolha para fazer. E assim, confesso como menino mimado, que eu gostaria que Deus me respondesse tudo. Mas ele não responde.
Ele manda eu pensar. Ele manda eu concluir com aquilo que Ele me fala no decorrer dos anos. Um dos trabalhos nossos como pastor é levar a pessoa à maturidade. E maturidade significa capacidade de decidir. A autonomia. Independência, amados, nunca autonomia sim. Não é isso que a gente faz com os filhos? Quem aqui tem filho grande que telefona perguntando como é que deve ser o relacionamento em casa, como é que deve cuidar de filho? Fala, filho, você cresceu, né? Se vira. Ou será que tem vô que vai lá ajudar a criar os filhos? Da mesma forma, amados, no ministério é a mesma forma. Nós precisamos ensinar a pessoa a maturidade, a conhecer e responder. E por fim, 4 pontos, vamos parar hoje à noite nesse ponto aqui. Levar a ovelha a frutificar. Então, primeiro ponto, levar a vida eterna. Segundo ponto, alimentar com alimentação balanceada. O terceiro ponto, levar a ovelha à maturidade. E o 4º ponto, levá-la a frutificar. João 15, 16, o que é que diz? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides em oração, eu vos conceda. Você percebeu que Jesus conecta a resposta de oração à frutificação nesse texto? Ele conecta as duas coisas, frutificação e resposta de oração. Claro que o texto não está dizendo assim, se você ganhou uma vida, eu respondo uma oração. Se você ganhou 2 vidas, eu respondo 2 orações. Nada a ver. Mas se a gente adquire a consciência e a convicção de que nós estamos aqui para produzir frutos, as minhas orações vão ser ao redor disso. Eu vou começar a orar a Deus, eu preciso dar fruto. Como John Knox, Deus me dá vidas, me dá almas, me dá Escócia, senão eu morro. Essa oração. Como Ana diz, Deus me dá filhos, senão eu morro. A nossa oração vai ser nesse sentido. E Deus vai responder. Mas esse texto fala uma coisa interessante. Ele diz que nós vamos dar frutos que permaneçam. E durante um tempo eu fiquei perguntando, que tipo de fruto permanece? Uma banana, quanto tempo a banana permanece? Assim, sozinha, lá na fruteira, sem um faminto ao redor. Assim, só ela. 3 dias, 4 dias, uma semana? Mas ele fala de fruto que permanece. Então, na realidade, mas ele não está falando do fruto em si. Ele está falando da semente. Porque a única forma de um fruto permanecer é através da sua semente. E nós somos sementes. Nós somos sementes. Sementes do reino. Sementes do reino. E nós precisamos ensinar pessoas. Você é uma semente. E Deus pôs você onde você está. Para que você germine, brote, cresça e dê muito fruto. Para terminar, eu conto uma experiência de um irmão que já está com o Senhor, chamado Myles Monroe. Não sei quantos já ouviram dele. Mas ele tem uma visão, uma vez, ele tem uma visão de uma semente em sua mão. E Deus pergunta, Myles, o que é que você vê? Ele diz, eu vejo uma semente. Aí Deus fala assim, olha de novo. Aí ele olha, eu vejo uma árvore. Não, olha de novo, eu vejo uma floresta. Então você está vendo bem. Cada discípulo seu é uma semente de uma nova congregação. Você crê nisso? Não. Então você precisa fazer isso com ele. Fazê-lo crescer e produzir. E esse fruto vai permanecer. E Deus vai responder às nossas orações. Amém? Podemos orar? Você pode curvar sua cabeça e falar com Deus? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Pai amado, faz-nos reter a Tua palavra no nosso coração. Tudo aquilo que o Teu Espírito falou conosco nesta noite, Pai, dá-nos graça de guardar no nosso coração.
Aquilo que não foi teu Espírito, Pai, faz nos esquecer. Mas aquilo que foi o teu Espírito, Pai, faz nos lembrar. Hoje e nos dias que virão. Toma o nosso coração, Senhor. E nós queremos ser aprovados por Ti, como pastores do Teu rebanho. Queremos ser aprovados por Ti, Senhor, andando no ministério que o Senhor tem nos dado. Eu rogo, Pai, guarda o nosso coração diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amados.